Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Então, pessoal, hoje no Refogado, como eu disse na entrada, temos o Brian Rizzo, ou mais conhecido como Fruvis. Oi, Brian. E aí, cara, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Pra quem não conhece, o Brian, ele é o host do podcast Eu Tava Lá, um dos podcasts de maior sucesso que temos aí, né? Sempre com histórias novas e tal, e, é muito legal. Então, ouça lá, procurem o Eu Tava Lá no Google, no Spotify, em todos os agregadores. E, bom, Brian, você pode dar uma leve introdução pra gente explicar melhor o programa, de da onde você veio e como são as coisas pra ti? Claro, meu nome é Brian, eu tenho 30 anos, sou apresentador do podcast Eu Tava Lá, entre outras coisas aí que faço pela internet, e sou gaúcho, nasci na cidade de Rio Grande, que é uma cidade lá no sul do Rio Grande do Sul, mais próxima da capital Montevidéu do que de Porto Alegre propriamente, e eu morei lá até os 24 anos, até os 23 anos, digamos assim, e eu vim pra São Paulo no final de 2013, tentando a vida aqui, ver como é que ia ser, morar em São Paulo e tudo mais, e aí depois, em 2014, eu acabei pegando a chave do meu apartamento no dia 27 de janeiro, que foi o dia do meu aniversário de 24 anos. Então eu posso dizer que oficialmente moro em São Paulo desde os 24 anos, isso faz uns 6 e pouco, e tô bem acostumado, me ambientei muito bem com São Paulo. Sei que a gente vai falar de comida hoje. Eu acho que eu teria sido um convidado melhor para falar sobre isso há 6 anos atrás, porque as coisas do Rio Grande do Sul eram muito mais frescas na minha cabeça, né? Hoje em dia eu já me tornei um pouco paulistano, mas tem muita coisa que eu sinto saudade do Sul, assim, no quesito culinário, e acho que vamos falar bastante disso hoje. Beleza. Caramba, 6 anos. É o mesmo tempo que eu vivo no Chile, inclusive. 6 anos aqui. Olha aí. A gente muda, né? Tipo, quando eu cheguei em São Paulo era todo dia um choque, assim. Quando eu ia no restaurante pedir alguma coisa, era, meu Deus, não sei o que é isso, é tudo diferente, carnes tem nomes diferentes, os cortes aqui, algumas coisas que são iguais se chamam por outro nome, outras coisas simplesmente não existem, e com o tempo tu vai acostumando, né, e vai meio que o novo padrão vai se tornando do lugar onde tu mora. Verdade, falando nesse lance de nome, tem a questão da Vina, né? Vina é salsicha, certo? Vina é salsicha, mas isso é mais no Paraná, eu acho. Lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, chama salsicha mesmo. Ah, tá, é verdade, no Paraná. E o pão é cacetinho mesmo ou é outro regionalismo? Pão é cacetinho, isso, cara, isso aí eu demorei a não ver mais sentido, assim, porque como tem uma questão também que eu sempre trabalhei com comunicação desde que eu saí do Rio Grande do Sul, né? Então, pra mim é muito normal conversar com pessoas de vários lugares, menos de São Paulo e de Rio Grande, assim, as pessoas que menos convivem comigo são paulistanos e gaúchos, então eu aprendi e entendo o idioma local de vários lugares do Brasil e até de fora do Brasil também. Então, assim, tu falou da Vina, direto eu lembrei de Curitiba, as pessoas que eu conheço lá do Paraná falam Vina, e pra eles é normal, mas no Rio Grande do Sul, todo que eu saiba é salsicha. O lance do cacetinho, eu falei disso em alguns podcasts já que participei, quando eu fazia o Não Ovo, né, eu não cheguei a falar disso aqui, mas eu trabalhava em um outro podcast, fiquei uns 3 anos lá, e esse podcast me pegou mais recém-chegado em São Paulo, assim, então as minhas vivências na época eram mais de espanto, assim, o lance do cacetinho mesmo, eu falei disso lá naquele podcast na época, e eu fui saber que tem alguns lugares no Nordeste que também chamam de cacetinho, mas em geral, no resto do Brasil, o cacetinho é pênis. Então eu fiquei com aquela coisa assim de, pô, não posso chegar na padaria e pedir um cacetinho porque o padeiro vai baixar a calça. E aí eu consegui fazer isso por anos e anos na minha vida, exceto uma vez que eu vacilei, que tinha sido um dia que eu tava muito cansado, assim, eu tava trabalhando de madrugada, e aí era tipo umas 6:30, 7 da manhã, eu pensei, não vou dormir agora, vou na padaria tomar um café, e depois eu volto e vejo se eu sigo trabalhando, ou se eu vou descansar. E aí, nesse momento de cérebro tiltado, assim, eu desci na padaria, e aí na hora eu falei, quero, sei lá, 5 cacetinhos. E aí, era uma atendente, uma mulher no balcão, e ela falou o quê? E aí, nesse momento do o quê dela, o meu cérebro meio que deu uma atinada, assim, e aí eu falei, 5 pães franceses, por favor. Aí ela falou, beleza. Aí ela pegou. Mas eu acho que ela nem entendeu mesmo, assim. Acho que não foi que ela não ouviu. Ela deve ter ouvido. E aí falou, não faço ideia do que
esse cara quer, vou perguntar pra ter certeza. Mas isso acontece, tipo, quando eu tô muito cansado aqui, eu começo a falar português, cara. Tipo, eu recorro à linguagem primordial, sabe? Claro. Não, o cacetinho na padaria, cara, era um troço que eu achava que eu não ia conseguir, assim. Toda vez que eu ia na padaria aqui em São Paulo, acho que nos primeiros anos, assim, eu tinha que toda vez pensar e saber, não, o que eu vou querer. E aí depois vira só pão, né? Porque isso é um lance também. Lá no sul tem muita variedade de pão. Sim. Tem o pão sovado, que eu nunca encontrei aqui. Sério? Que é o sovadinho, que é um pão que não tem casca por fora, ele é macio. Sim. E tem outros tipos de pão, assim, tem o pão de dedinho, que é um pão que parece uma mão, e tem, cara, dezenas de pães. E aqui não, aqui só tem pão francês. Então, aos poucos, tu vai falando, eu quero pão. E se tu quiser um pão doce, aí que tem alguns tipos diferentes, aí tu vai apontar, assim, eu quero esse. No mais, é tudo pão, e se tu quiser alguma coisa específica, tu te entende na hora ali. Mas isso pode variar de padaria, né? Porque eu lembro que as padarias lá perto do meu bairro tinham uma variedade muito grande de pães, mas no geral era o pão francês. Aliás, Brian, o cacetinho é o pão francês mesmo? O cacetinho é o pão francês, Ah, tá. Beleza. Então, começando do começo, a comida que a sua mãe faz, ou que seu pai faz, no caso meu pai também cozinhava, ela é muito diferente do que você acha em São Paulo? Cara, mais ou menos. Meus pais, assim, o meu pai sempre foi muito da carne. Ele sempre foi a pessoa que assumia a cozinha na hora de fazer uma carne. A minha mãe também sempre comeu carne, sempre gostou, mas ela era mais da parte da salada e do padrão, assim, arroz, feijão e né, os básicos, era mais ela que fazia. E a minha mãe sempre fez muita salada. Eu até estranho, às vezes, quando a galera faz piada e fala sobre não gosto de brócolis, não gosto de alguma verdura, algum legume, eu acho muito estranho, porque eu cresci comendo essas coisas e sempre adorei comer tudo. O que eu acho que eu sinto de diferença da comida de lá pra comida de cá é que lá a gente tinha uma família, né? Então minha mãe fazia salada para 4 pessoas, que era meu pai, eu e meu irmão, e ela mesma, né, obviamente. E fazia arroz para 4 pessoas, fazia feijão para 4 pessoas, e depois, quando eu vim morar sozinho, passou a não fazer tanto sentido eu fazer todas essas coisas, porque comprar, eu nunca consegui, cara. Eu hoje moro com a minha namorada e a gente nunca consegue ter um alface em casa e fazer mais de uma salada, porque sempre estraga. Eu não consigo fazer salada, tipo, no almoço, na janta. Eu faço uma salada e aí sobra um pouquinho, eu penso, não, amanhã eu vou fazer com essa daqui. E aí amanhã eu não faço, e na outra vez que eu vou fazer já estragou. Então eu meio que acabo recorrendo a restaurantes, hoje em dia não, porque a gente tá de quarentena e eu não tenho essa alternativa, mas eu acabei recorrendo a restaurantes para complementar aquela refeição da forma que era lá no sul, porque aqui eu faço o arroz, faço o feijão, faço a carne, mas a salada eu acabo trazendo de algum lugar porque eu pego na medida certa, a variedade é maior e no custo-benefício acaba valendo mais a pena. Mas no geral, assim, coisas que a gente comia lá no almoço e que aqui eu não encontro no almoço, eu acho que não tem muitas, não. Às vezes é só questão de saber como pedir mesmo. Entendi. E então, avançando um pouco no tempo, teve uma coisa que você falou, acho que não ovo, cara, em outros podcasts que eu sonho com isso, que é o X-Coração. Sim. Fala um pouco mais sobre essa maravilhosidade. Cara, é uma maravilha. Isso é uma coisa que é muito engraçada e que foi uma coisa que eu demorei a entender. Na verdade, acho que eu não entendi até hoje, assim. Eu aceitei, mas eu não entendi. Que é o coraçãozinho de frango, aqui em São Paulo, ele é meio que uma coisa especial, assim, tipo, ele é caro no mercado e não é em qualquer lugar que tu encontra. Tipo, tu encontra numa churrascaria, se tu for, tu encontra ele como espetinho de coração de frango. Beleza, é uma coisa comum, o paulistano come e entende isso como uma refeição. Mas, lá no sul, o coração, ele é um sabor. Assim como, sei lá, calabresa, ou assim como qualquer coisa que tu quiser. Então, se tu for pedir uma pizza... Calabresa... se tu for pedir uma pizza, tu pode pedir uma pizza de coração, assim como tu pode pedir uma pizza de calabresa. Se tu for pedir um pastel, tu pode pedir um pastel de coração, assim como tu pode pedir um pastel de qualquer coisa. E então, isso, lá no Rio Grande do Sul, ele é um sabor normal, assim. E o X, O X, ele é um conceito um pouco distante daqui também. Porque ele é como se fosse, falando assim, muito... Só pra entender mesmo, como se fosse um hambúrguer. Ele é um sanduíche, hambúrguer no sentido do sanduíche, não da carne, né? Ele é um pão cortado ao meio, só que o pão do X ele é bem diferente, ele é um pão que ele é maior, ele é tipo do tamanho de um prato, assim, imagina um prato de almoço, um prato raso, ele é naquele tamanho, naquele círculo, né, aquela circunferência, é a circunferência do X, e ele não é um pão muito alto, então quando tu corta ele, eu acho que ele parece mais um pão sírio
do que um pão de hambúrguer. Porque quando ele tá cortado... É o que eu ia falar, é tipo um Beirute, né? Tipo um Beirute. Quando ele tá cortado no meio, ele vira 2 pães bem finos, assim, que dentro dele vai o ingrediente do X, que geralmente é queijo, presunto, milho, ervilha, tomate, alface e o principal, que é o que vai dar nome ao sabor. Então, no caso do coraçãozinho, o X-coração, ele é tudo isso que eu falei, mais coração de frango. E aí varia do lugar que tá fazendo, se é o coração inteiro ou se é o coração cortado. Tem alguns lugares que cortam o coração no meio, eu acho um pouco mais fácil de comer, é uma boa. Sim. E quando tu vai pedir pizza, por exemplo, sempre vem cortado, porque senão ele rola, né? E cai da pizza, é impossível de comer. Mas tem alguns lugares que fazem o coração inteiro também, que também não tem nada contra, acho legal também. E vai ovo frito também, vai bastante coisa. E a carne, que geralmente é o que dá o nome. E aí tem o X de filé, tem o X de calabresa mesmo, tem o X de várias coisas aí, e o X salada, que tem tudo isso que eu falei, e ao invés de ter uma carne principal, ele tem o que seria o equivalente ao hambúrguer, né? Ele é tipo uma carne mais fininha, alguma coisa assim, que no fim nem tem nada a ver com hambúrguer, porque aqui em São Paulo o hambúrguer virou um troço gigantesco, né? Mas lá no sul não existia esse conceito, assim. Aqui o lance é hamburgueria, sair pra comer, é mais americano, né? Lá no sul eu nunca vi um hambúrguer lá, só McDonald's, e mesmo assim demorou pra ver, porque eu morava numa cidade muito pequena e custei a conseguir encontrar um McDonald's pra provar. A galera então deve usar tipo um contrafilé. Tipo isso. Entrecô, exatamente. É um bife. É um bife e tudo mais. Na época que eu vivia lá, não se falava muito em opções veganas, né? Aqui em São Paulo, quando eu cheguei, isso já era uma parada normal, assim, e lá eu imagino que chegou depois. Mas eu já dei uma conferida, assim, de como é que tá, porque o meu irmão é vegano, o que pra gente soou uma estranheza muito grande no Sul, porque, pô, o Rio Grande do Sul é baseado em carne, né? A culinária do Sul é baseada em churrasco e feijoada e coisas assim. E aí tu ter um vegano na família se torna um problema a partir do momento em que ninguém tá preparado pra fazer uma coisa sem carne. E aí, quando ele morava com os meus pais lá, foi difícil de eles entenderem, assim, eu já não morava mais junto, mas deu um certo trabalho, e depois, através dele, eu fui saber que tem alternativas de X vegano, que aí eles tiram o ovo, tiram a carne, vira só meio que a salada mesmo, ou fazem algumas coisas com soja e tal. Então tem algumas alternativas aí. Mas da tua pergunta do X coração, cara, é uma coisa que eu senti muita saudade aqui em São Paulo por muito tempo. Alguns lugares eles tentam fazer, e eu não sei se é de sacanagem ou se é com muita boa vontade, mas nunca fica nem um pouco parecido, até porque eles não têm a matéria-prima para fazer, não tem aquele pão. O coração aqui, eu acho que por ser muito caro, acaba fazendo com que o preço do lanche fique absurdo, e aí foi muito difícil por muito tempo, até que apareceu um lugar aqui chamado Consulado Gaúcho, que é um lugar que é basicamente um portal para o Rio Grande do Sul. A gente chega ali e é como se tu estivesse no sul. As prateleiras têm erva mate, as prateleiras têm mumu, que é o doce de leite tradicional lá do sul, tem cuca, que é outra coisa que a gente pode falar daqui a pouco, tem um monte de, cara, coisas que eu só via quando eu era criança, assim, e eles têm o X original, não só o X coração, mas eles têm o X costela, eles têm tudo que eu sempre sinto saudade, e é muito gostoso, apesar do preço, que realmente é muito mais caro, mas eles conseguiram até desenvolver uma receita de pão, que é o próprio pão de X, e eles fazem em parceria com uma padaria aqui em São Paulo, e, cara, é realmente uma viagem pro sul, assim, muito mais caro comer aqui do que comer lá, mas muito mais barato comer aqui do que viajar pra lá pra comer. Então eu como com alguma frequência, assim, e dou uma chorada, mas é o jeito, né? Fazer o quê? Tá, continuando no lance da carne, como é que você foi enfrentar o churrasco de paulista? É triste, cara, eu não consigo até hoje. Toda vez que um paulista me convida pra um churrasco, eu almoço primeiro e depois eu vou, porque o churrasco em São Paulo, ele é muito mais o nome de uma convenção de pessoas reunidas para tomar cerveja do que qualquer outra coisa. No sul, carne, o churrasco ele é uma refeição. No sul, o principal do churrasco é a carne, e o lance da cerveja, ele é um acompanhamento para reunião de pessoas ali, para socialização das pessoas e tudo mais, mas é muito normal o churrasqueiro não estar bebendo cerveja e sim estar tomando chimarrão ou qualquer outra coisa. Então, o lance da carne lá é assim, é uma refeição que inclusive vai ser servida como um almoço ou como
uma janta depois. Tu fica ali na volta do churrasqueiro, vai petiscando o que é para se petiscar, que é a linguiça, que lá chama salsichão, ou que é o coraçãozinho mesmo, tipo, pequenas coisas vão sendo servidas ao redor da churrasqueira, mas a carne principal ninguém toca, só na mesa, junto com o arroz e com farofa e com salada e com tudo mais. Agora aqui em São Paulo não, aqui a galera se reúne e vai comendo ali na churrasqueira e quando vê acabou e foi cada um pra sua casa, tá todo mundo muito louco, bêbado e é isso aí. E eu, cara, demorei. A primeira vez que me chamaram pra um churrasco em São Paulo, eu cheguei no lugar e não tinha nem churrasqueira. Era uma galera assim, tipo umas 10 pessoas e tinha uma torradeira dessas de fazer café da manhã, sabe, torrada? Sim, mas isso aí é sacanagem, velho. Isso não é churrasco. Aqui chamam de misto, né? Lá no sul a torrada é o misto quente daqui. Mas a misteira, né? Então o negócio de fazer misto, os caras botavam 2 espetinhos ali dentro, fechavam e era o churrasco da galera. E eu fiquei, cara, muito deprimido, com muita fome. E eu lembro que na época eu não tava nem na minha casa ainda, eu tava ficando na casa de um amigo, porque o meu apartamento aqui tava em processo de liberarem a chave pra eu poder me mudar e tal. E aí eu fiquei muito deprimido, voltei pra casa com fome, fiquei com fome até o dia seguinte e foi muito triste. Mas hoje em dia já tô mais acostumado. Olha, Brian, olha, sério, eu vou ter que dizer que, cara, tudo bem, eu como paulistano, eu sei, eu atesto isso que você falou do churrasco de paulistano, mas esse que te chamaram, isso foi muito sem vergonha, cara, né? Na boa. Isso foi muito sem vergonha. Não, churrasco e tal, tem uma misteira lá com espeto, cara. É muito triste, não, cara. pelo amor de Deus. Outra coisa que eu aprendi é que o aniversário em São Paulo também é outra coisa. O aniversário em São Paulo, porque no Rio Grande do Sul, a festa de aniversário, ela consiste em ter salgadinhos de aniversário, que é a coxinha, a coxinha, na verdade, é o menos aprazível, assim, do aniversário. Mas tem sanduichinhos e coisinhas assim de aniversário. Aqui, que a gente chama de salgadinho, né? Aqui em São Paulo, o salgadinho é o Fandangos e o Doritos do mercado. Uma parada muito bizarra, diferente, assim. E acaba que o aniversário em São Paulo é basicamente um churrasco. Mesmo que não tenha carne, só tem cervejas e algumas comidas aleatórias. Depende. Eu vou explicar um pouco da minha experiência familiar. Pô. No geral, quando a gente fazia churrasco, era, sei lá, metade do dia ou o dia inteiro. Tá, é isso mesmo. Era você ficar tomando e comendo o dia todo. Sim. Então, geralmente, quem ficava na churrasqueira era ou meu pai ou meu tio, que era a galera que, sabe, não ia ficar muito louco de cachaça e não ia queimar nada. Né? Ficava se... Qual que é a palavra que você falou? Beliscando. Sim. Ficava se beliscando o tempo todo, saca? Então, às vezes, tinha uma costela que ficava lá bastante tempo, tipo, as carnes que duravam mais... ficavam um bom tempo. Meu pai liberava as carnes menos nobres no começo pros esfomeados comer, né? Aí só lançava, sei lá, os contrafilé do meio pro final. Boa. As minhas avós e minhas tias faziam as saladas. Eu gostava de fazer vinagrete também. É, maravilhoso. Eu adorava, cara, comer pão com linguiça e vinagrete. Sim. É uma das coisas que eu mais gosto, assim. E só que se comia muito. Só que uma vez eu fui no churrasco dos amigos lá, e até apareceu o churrasqueiro, a galera só tava queimando 2 linguiças, eram 2. Eu não estou usando de exageros nem de eufemismo, eram 2 linguiças. A galera tava queimando 2 linguiças. Aí apareceu o churrasqueiro, aí resolveu tudo, né? Pode. Só que, cara, tem uma galera que realmente não manja nada de carne em São Paulo e acha que churrasco é isso aí, cara. Sim, é complicado. É só você tomar cerveja e ninguém come nada, ninguém vê qualidade de carne, ninguém sabe nem comprar carne, cara. Porque o churrasco ele começa na hora que você vai escolher. Claro, né? Exatamente. Mas acho que pro propósito que aqui é feito, tá tudo certo. Realmente a carne não é o mais importante, então tudo bem o cara não saber fazer ou não saber comprar. O importante é reunir as pessoas, tomarem a cerveja e comer o que tiver ali na churrasqueira para comer. Mas lá no sul realmente é outra coisa, é outro evento e o intuito de todo mundo que vai é meio outro, assim. Até a quantidade de carne lá geralmente é muito maior do que de bebida. Claro que quando tu é jovem tu bebe muito, né? Então tu vai beber tanto quanto tu vai comer ou vai beber mais. Mas em geral é muito mais carne do que bebida. E é como ir numa churrascaria aqui. Aqui quando tu vai numa churrascaria é a experiência mais próxima de um churrasco gaúcho, assim, porque tu vai para comer, tu vai para almoçar ou para jantar. E aí é meio que isso, assim. Outra coisa do churrasco aqui que eu não consigo ainda, entendo, respeito que é o que o paulistano curte, mas é o lance do barbecue e dos churrascos mais americanos, assim. O barbecue ele é um molho doce. Ah, não. Cara, você tá realmente você conhece as pessoas erradas, pode ser. O barbecue ele é um molho doce, cara. Eu acho, legal também, se eu vou no Outback, eu como lá a costela deles sem barbecue, eu acho legal. Mas se eu tô com vontade de comer
churrasco e alguém me vem com uma carne com barbecue, eu não mato a minha vontade de comer churrasco, porque não tem gosto de churrasco, entendeu? Por mais que barbecue seja churrasco em algum lugar, aqui, na minha concepção, ainda não é. E eu fui no churrasco uma vez, aqui em São Paulo também, que o cara falou, não, tô fazendo uma costela aí, que, nossa, costela que eu aprendi não sei aonde, costela fica, sei lá quantas horas, 6 horas na churrasqueira, e aí a costela, eu cheguei no churrasco, a costela tava enrolada num papel alumínio na grelha, né, que isso é uma merda também, que aqui o churrasco é feito em grelha, lá no sul é feito em espeto, e isso muda completamente a forma de fazer, mas tava ali na grelha e tal. E aí o cara de vez em quando virava, não sei o que, e eu, nossa, não posso ir embora antes de provar essa costela, né, porque faz anos que eu não como uma costela. E aí, cara, quando o cara abriu aquele papel alumínio, parecia uma sobremesa, porque era um barbecue puro, com uma costela que de fato desmanchava na boca, muito bonita, muito gostosa, mas era pra mim uma sobremesa, porque era um doce que ele tirou de dentro da churrasqueira. E aí eu fiquei muito deprimido, cara, eu fiquei muito triste, e eu levei algumas semanas até eu comer uma costela de fato salgada, que eu fiquei com muita vontade durante o churrasco inteiro, e no fim dele eu acabei não saciando. 6 horas esperando. Eu vou te dizer, pra mim, no churrasco, mas isso são meus valores. No churrasco, a costela pra mim é uma das melhores carnes que tem, e ela só precisa de sal, porque ela é muito saborosa. Também acho. Ela é muito boa. Eu gosto muito de costela. A gordura dela dá todo sabor. Sim, cara, eu gosto demais. Tá, saindo do churrasco do Paulista, você citou erva mate. Sim. Eu tenho que dizer que a cultura gaúcha, ela, né, estende o Brasil, né? Não sei nem se é algo que começou no Brasil. Acho que não, né? Acho que é até anterior a qualquer tipo de colonização. Não, a galera brinca com o gaúcho, porque o gaúcho tem aquele movimento separatista, né? Tem muitos gaúchos que acham que o Rio Grande do Sul não deveria fazer parte do Brasil, que deveria ser independente, não sei o quê. E é óbvio que é uma bobagem, o Rio Grande do Sul mal se sustenta sendo parte do Brasil, imagina se fosse separado, mas culturalmente falando, o Rio Grande do Sul se identifica muito mais com a Argentina e o Uruguai do que com qualquer outro estado do Paraná pra cima, assim. A erva mate mesmo, eu acho que ela vem do Paraguai. Inclusive, o nome científico, agora eu vou dar uma carteirada aqui, o nome científico da erva mate... Ilex paraguaiensis. É Ilex paraguaiensis, isso, que ela é uma parada que foi descoberta no Paraguai. Parece que depois eles descobriram que em algum lugar do Brasil, acho que no Paraná, ela é mais abundante ou a qualidade é melhor, não sei. Mas o nome original é esse, e eu acho que foi descoberto no Paraguai. Então é uma parada muito comum. Tu dificilmente vai andar na rua hoje em dia, com a quarentena, eu espero que não, mas num momento normal, tu dificilmente anda na rua 2 quadras sem encontrar alguém com uma cuia embaixo do braço, assim, com uma térmica embaixo do braço e uma cuia na mão, né? Porque o gaúcho realmente consome o chimarrão ao longo do dia inteiro, e na sala de aula, normal, tá com o chimarrão e com a térmica. No trabalho é natural todo mundo ter um chimarrão, ou pelo menos a sala ter um chimarrão que todo mundo compartilha. Então é uma parada que faz parte do dia a dia, é realmente muito, muito normal. E eu ia justamente entrar nesse mérito das ervas e das regiões. Boa. E eu devo dizer que a cultura gaúcha, ela se estende até o Chile também. Olha aí que legal. E a questão de tomar erva, ela vai até Peru, Equador, claro. Tipo, pega toda a região andina, cara. Que Todo foda. mundo toma, na Bolívia, óbvio, também. Claro. Tanto é que eu tenho uma mateira, Brian, que ela é de silicone, assim. Nossa. Que ela é mais fácil pra você tirar o mate depois. Que legal, cara. Saca? Ela é pequenininha, aí você consegue inverter ela, cara. É um barato. E é aquela silicone que aguenta calor, saca? Sei. Nunca tive essa daí. Lá no sul acho que não é muito comum, mas pela tua descrição aí parece ser muito interessante. Eu te mando a foto depois, né? E aí eu ia te falar, tipo, a Rosária, a minha mulher, ela é chilena, né? Tá. Ela vive falando que, tipo, tem ervas mais suaves, ervas melhores e ervas piores. Por exemplo, ela adora a erva do Brasil. É? E ela fala que a erva da Argentina é muito ácida, cara. Sim. Acho que da Argentina eu nunca tomei. Eu já tomei do Uruguai. A do Uruguai geralmente ela é bem amarga, porque como eu nasci e vivi muitos anos da minha vida, quase todos, numa cidade que era quase fronteira com o Uruguai, era muito comum a gente cruzar a fronteira lá pra comprar coisas na época que o dólar valia a pena, né? Na época que o dólar era 1 para 1 ou era R$2. Então era muito barato de ir pra lá e fazer compras na fronteira ali. E aí era também bem legal de provar essas coisas diferentes, assim. Eles têm erva mates uruguaias que não chegavam tanto lá em Rio Grande, e a cuia do Uruguai, ela é diferente também. Ela é essa cuia mais estreitinha, porque a cuia, eu acho que ela também é feita do porongo, mas lá no Rio Grande do Sul, ela é geralmente o próprio porongo num formato que não varia muito, assim. Aí lá no Uruguai, não. Lá no Uruguai já tem mais aquela cuia coquinho, que eu acho que é mais comum na Argentina também, que é uma cuia redonda,
Sim. um corte. E aqui no Chile também. E no Uruguai ela é tipo o coquinho, só que ela é achatada. Eu tenho uma aqui em São Paulo que eu comprei, e eu acho bem legal, porque como aqui geralmente eu tomo sozinho, é interessante ter uma cuia menor, né? Lá no Rio Grande do Sul, eu acho até que por isso, assim, as cuias elas costumam ser maiores, porque geralmente a pessoa não toma sozinho. O lance do chimarrão é a cultura de compartilhar e de reunir as pessoas em roda e tal. Então é uma cuia maior que cabe mais água e dá pra rodar mais, assim. Essa cuia menorzinha pra tomar sozinho, aqui em São Paulo, pra mim, faz mais sentido. Exato. Essa cultura do Sul que o mate não se toma sozinho nunca, né? Mate é um evento social, né? Exatamente. Quando eu era criança, e também tem... Cara, aí se tu começar a entrar nesses papos, a gente vai ficar 3 horas falando aqui. Porque, assim... ele é muito delicada a cultura, que é totalmente natural pra gente, e eu meio que só consegui entender que essas coisas todas eram regrinhas quando eu me mudei pra cá e comecei a tentar explicar pras pessoas, porque pra mim sempre aconteceu muito naturalmente lá, mas assim, é uma cultura um pouco machista talvez, mas nas famílias, por exemplo, na casa da minha avó, quando a gente ia lá, comia o churrasco, depois do almoço era normal todo mundo se sentar pra tomar um chimarrão, antes também, né, mas depois do almoço era só o chimarrão, e aí o meu vô, o patriarca da família, era a pessoa que preparava o chimarrão e que servia, por mais que todos fiquem sentados em roda, quem serve o chimarrão é a pessoa que fez o chimarrão. Então, toda vez que alguém termina de tomar, o chimarrão volta até a pessoa que serve, ela serve e passa de novo na roda até chegar na próxima pessoa a tomar. E aí tem várias coisas, assim, tu sempre tem que roncar o chimarrão, não sei se tu sabe disso aí no Chile, mas aqui não, lá no Sul, é uma falta de educação absurda tu passar o teu chimarrão sem ter roncado ele, né, sem ter feito aquele barulho do milkshake do McDonald's quando não tem nada no fundo, sabe, que tu puxa assim e faz um barulho e a tua mãe te repreende no shopping. Lá no Sul é o contrário. Lá tu tem que roncar, porque a roncada ela é o indício de que tu não tá deixando baba dentro do chimarrão, né? Tu terminou de fato de tomar, que não tem nada ali, e aí pode voltar pra ser servido de novo e passar pra próxima pessoa sem a tua saliva ou com o mínimo possível, porque eu acho que passando a bomba de boca em boca é um troço que não é muito higiênico, mas se tu for conversar com um gaúcho xiita, ele vai te explicar as questões higiênicas do chimarrão, que eu não manjo muito. Tem o lance da temperatura e tem o jeito de tomar também, que o gaúcho, quando toma um chimarrão, ele toma de uma forma que o lábio não encosta na bomba, ele toma com a parte externa da boca, né? E se tu passar pra uma pessoa que nunca tomou, ela vai chupar como se fosse um canudo, e aí realmente primeiro que vai queimar a boca na hora, vai também, mas é delicado, assim, é um pouco diferente. Também tem o jeito de você fazer o chimarrão, né? A primeira golada, a primeira erva é muito amarga e tal, você tem que deixar em, sei lá, uns 45 graus a erva e depois jogar água, alguma coisa assim, né? Tem... Cara, é toda uma arte. Tudo isso é toda uma arte de fazer. A água tem que estar a 70 graus, se ela tiver mais do que isso, é muito quente, é errado de fazer até, porque vai queimar a erva, né? E aí a erva vai ficar mais amarga do que deveria ser, então aí não adianta tu comprar a melhor erva, porque tu vai estar tomando ela queimada, acaba mudando o sabor. Tem gente que prefere, mas aí vai de cada pessoa. Agora, sempre se fala também, já de uns tempos pra cá, que o chimarrão tomado acima de 70 graus, inclusive pode causar câncer de esôfago, né? Porque a pessoa fica tomando aquela água quente direto na goela, chega um ponto que dá merda. Então é 70 graus, se for menos que isso eu acho que fica ruim, entre 60 e 70 tá de boa. Se for menos que isso, aí já tem que sentar de novo, porque não tá muito legal. Sim. Ô Brian, você falou que morava bem vizinho do Uruguai, você pegou alguma coisa de cultura uruguaia, fora as carnes que lá... Putz, as carnes são sensacionais no Uruguai também. São muito boas, cara. Eu acho que uma coisa da cultura uruguaia que foi muito presente na minha família sempre, também não sei se isso é geral no Uruguai, mas a carne na minha família, nos churrascos que eu frequentei boa parte da vida, sempre foi muito bem passada. Sempre foi aquela carne mais, assim, quase nada de sangue, sabe? Que aqui em São Paulo, esse conceito de ponto da carne, eu ainda não entendi. Porque pra mim, a carne bem passada aqui em São Paulo é muito mal passada. Porque lá no Sul, tu pedir uma carne mal passada, provavelmente vai vir com um pouco de sangue no meio, ou talvez mais sangue no meio do que o gaúcho geralmente come, pelo menos os gaúchos da minha família que conviveram comigo. Mas aqui em São Paulo, a carne mal passada, ela praticamente nem passa na churrasqueira, ela só serve no prato direto. E isso é o ponto da carne, pra mim é um grande desafio, eu acho que por isso que eu nem faço churrasco aqui, fora o lance da grelha, que eu não sei lidar muito bem, eu faço assim pra mim, pra minha namorada que já acostumou, mas se eu for fazer um churrasco pra uma família de paulistanos, eu tenho certeza que eu não vou acertar o ponto da carne nunca, porque pra mim a carne só tá pronta
quando já quase não tem sangue, entendeu? Ah, mas Brian, vou te falar, viu? Vou te falar que, cara, varia muito. Sempre vai ter aquela pessoa nas famílias de São Paulo que, eu quero bem passado. E bem passado pra pessoa um pedaço de carvão. Aí tem os malandrinhos de moda, que é tipo, não, eu gosto de mal passado e tal. E o cara quer carne crua, e ele nem gosta, mas ele tá pagando de malandrão gourmet, sabe? Não, Então tem todo esse esquema. Lá no sul também deve ter muita gente que come carne mal passada, mas é que aqui eu realmente fico muito impressionado, cara. Eu troço praticamente cru, assim, que a galera come um sashimi de boi. Eu gosto muito do jeito argentino de fazer, que não fica bem passado, fica uma parte vermelha, só que é uma parte mastigável. Pra mim, a carne tem que ser pelo menos triturável com os dentes, né? Às vezes o cara, ele fala que tá mal passado, mas não, tá cru, ele não soube fazer, não soube cozinhar, sabe? Faltou calor, faltou ele virar na hora certa, saca? Sim. É foda, cara. E aqui já rola um fenômeno também, que é o seguinte, como eu namoro uma mineira, né? Minha namorada é mineira, a gente mora junto há quase 4 anos já, e a família dela, também mineira, mas parte dela mora aqui em São Paulo. Uhum. Então toda vez que eu saio com eles pra almoçar em algum lugar, eu sempre sou apresentado como o gaúcho. Então, esse aqui é gaúcho, faz uma carne boa que ele vai gostar. E aí a gente vai às vezes em churrascarias ou em casa de amigos deles, e fica todo mundo naquela tensão de, não, vamos fazer um churrasco porque tem um gaúcho, vamos fazer um churrasco porque tem um gaúcho. E aí, cara, 100% das vezes as pessoas erram, porque ou eles querem fazer um troço muito, não, é o melhor churrasco paulistano que eu sei fazer possível, e aí vem aquela carne que às vezes é gelada dentro, porque o cara acha que, sei lá, gaúcho gosta de churrasco, então, sei lá, deve ser assim. E aí é muito confuso, assim. Mas eu como, cara, eu tô acostumado, eu já aceitei que eu não tô no lugar onde eu nasci e que não tem certo e errado também. Então, eu vou aprendendo o certo daqui, né? E é chato também, né, cara? Os caras falam, puta, ele é gaúcho, vai fazer uma carne. Não, dá coisas diferentes pra ele comer. Não, eu fui pra Bahia agora no final do ano, cara, e foi maravilhoso, porque eles cagaram que eu era gaúcho. Eu comi sarapaté, eu comi tudo que a Bahia tem de bom, assim, de melhor, e foi maravilhoso, porque eu fiquei, acho que quase um mês comendo comida baiana, comi acarajé, nunca tinha comido, comi um monte de coisa diferente, assim, e foi maravilhoso, mas fiquei com saudade do churrasco. Depois, quando eu voltei pra São Paulo, eu providenciei, porque deu uma saudadezinha, assim, pelo tempo, né? Mas foi muito legal, eu gosto de provar coisa diferente, assim, eu não gosto que fiquem se apegando a esse detalhe de eu ser gaúcho pra querer me dar carta. Exato, tipo, eu fico pensando assim, ele é brasileiro, vai fazer uma feijoada, uma coxinha. Não, cara, vai ser decepcionante. Não vão ser os mesmos ingredientes, você não aprendeu a fazer isso direito, vai ser decepcionante. Como geralmente é. Sim, geralmente é. Tá, então vamos finalizar com a sobremesa aqui então, Brian. Você citou a cuca. Cuca, pô. Como é a cuca lá no sul? A cuca vem do Kuchen mesmo? Sei lá, o que é cuca? Tá, explica a cuca então. Eu sempre achei que a cuca fosse uma versão brasileira do Kuchen lá, o Kuchen alemão, que é de maçã ou de nozes, geralmente. Capaz de ser. Como é que escreve Kuchen? Deixa eu olhar no Google. Cara, aqui. é Kuchen. Deve ter um tremo em algum lugar. Tá, para. Kuchen. Cara, perfeito. É isso mesmo. Eu acabei de descobrir isso, inclusive. Eu não sabia o nome. Não, mas sabe o que acontece? Porque assim, a cuca, ela não é exatamente uma sobremesa. Ela é um café da tarde, talvez. Ela é uma coisa que tu não vai comer logo em seguida do almoço, até porque ela geralmente é mais pesada, assim. Então ela pode servir ali no café da tarde com um café ou com um chá, alguma coisa assim, vai combinar. Mas a cuca, ela eu acho que um híbrido entre um pão doce e um bolo, assim. Ela é um troço meio único, que eu até então nunca tinha visto nada parecido, mas agora tu falou aqui do Kuchen e fez total sentido, porque eu fiquei muito tempo sem comer cuca aqui em São Paulo. Eu diria que quase 100% do tempo que eu fiquei aqui, eu fiquei sem comer cuca. Agora, cara, muito pouco tempo atrás, tipo um mês atrás, eu soube que o Consulado Gaúcho estava fazendo cucas, e aí eu falei, vou pedir porque faz tempo que eu não como. E aí eu pedi 2 cucas, uma cuca de banana e uma cuca de banana com mumu, que é o doce de leite famoso lá no sul. E aí, cara, maravilhoso, comi, gostei muito. E aí eu fui gravar um episódio do Eu Tava Lá, que foi com uma convidada gaúcha, que era uma menina que tinha história engraçada, porque o Belchior, lembra aquela vez que o Belchior desapareceu? Sim. Ele tava na casa dela, e ela foi a pessoa que escondeu o Belchior, não só conheceu, como escondeu o Belchior na casa dela. E a gente tava gravando pra falar do Belchior, e ela falou
falou, não, a minha família, ela foi a família que fundou, que criou o primeiro estabelecimento que vendia cucas no Rio Grande do Sul. E aí eu perguntei, pô, mas como que foi isso? E aí ela disse que a família dela tem origem alemã e que eles trouxeram uma receita de lá, porque a cuca, ela tem uma farinha em cima, que ela na ocasião ali da gravação falou o nome, eu não sei, tu sabe o nome da farinha? Eu não tenho a mínima noção do nome, mas eu sei como é que faz, que é farinha, manteiga e açúcar. Vira uma farofa doce, né? Exatamente isso. Vira uma farofinha doce. Uma farofinha doce que vai por cima da cuca, e a cuca tem já aquela massa doce e um recheio que geralmente são frutas. Inclusive nesse episódio ela falou que o Belchior gostava muito da cuca de uva, que eu nunca comi, mas que fiquei bastante curioso e vou provar assim que puder, assim, porque cuca é um troço que eu comi a minha infância inteira e que de repente sumiu da minha vida, assim, e que eu nem dei falta, pra falar a verdade. Tipo, eu nem notei que aqui não tinha, assim. Você lembrou quando te lembraram? Quando eu vi, o Consulado Gaúcho tá vendendo cuca em São Paulo. Eu, caralho, faz anos que eu não como cuca. Vou pegar pra ver qual é. E aí eu até comi, depois dessa gravação com ela, eu fiquei bem curioso e fui ver receitas e tal. E tô até a fim de tentar fazer uma cuca em casa aí, que eu acho que pode dar certo. Pô, Brian, eu já vi algumas receitas de cuca e não é difícil. Não parece ser difícil. Não parece muito difícil, não. Vou tentar fazer qualquer hora. Assim, alguma outra sobremesa que você lembre, assim, que é bem característica de lá do sul? Cara, chouriço doce é do Rio Grande do Sul ou eu tô viajando? Chouriço doce? Não conheço. Acho que não. Imagina chouriço, né? A linguiça de sangue de porco, só com açúcar. Aí eles servem numa caneca, meio... Pois é, eu tenho que lembrar de onde mas fazem isso no Brasil, em algum lugar. Que legal. Talvez seja no Paraná, onde chamam salsicha de divina. Não, cara, eu realmente nunca comi, parece ser bem estranho, mas eu provaria tranquilamente pra ver qual é. Cara, é difícil de pensar, assim, eu acho que duas coisas bem típicas do Rio Grande do Sul, e que também eu não tinha me dado conta por muito tempo. Eu tenho um irmão que mora em Santa Catarina, né, esse meu irmão que depois que eu saí da cidade lá, da casa dos meus pais, ele continuou morando com eles, tornou-se vegano, casou-se com uma vegana, e hoje moram juntos em Balneário Camboriú, né, ali em Santa Catarina. E aí Balneário virou meio que o ponto de encontro da minha família, porque eu moro sozinho aqui em São Paulo, isolado dos meus pais e do meu irmão mora em Balneário e os meus pais estão lá no cu do mundo, lá no sul. E aí, meio que é a mesma distância, ou muito próximo, pros meus pais chegarem no meu irmão e pra eu chegar no meu irmão. Então a gente se encontra em Santa Catarina pra, enfim, convenções de família e tudo mais. E aí, lá em Santa Catarina, tem muito gaúcho, em Balneário especialmente, muito gaúcho, muito restaurante, estabelecimentos de gaúchos. O X lá tem várias opções, não é que nem aqui em São Paulo tem uma só. Então é legal, assim, porque é uma cultura bem próxima da cultura do Rio Grande do Sul. E aí, comendo em churrascarias de Santa Catarina, eu notei coisas que as churrascarias de São Paulo não oferecem e que lá no Sul sempre tem, como, por exemplo, a ambrosia, que é um doce de sei lá o quê. Tu sabe o que é ambrosia? Eu sei, cara. Sabe onde você vai achar sempre? Restaurante mineiro por quilo. Olha aí, maravilhoso. Não sabia. Já vou atrás também, porque aqui em São Paulo acho que eu nunca comi. É tipo um leite meio estragado, meio esquisito. Exatamente. O visual dele é o mesmo de tu deixar uma caixinha de leite embaixo da cama por uns 6 meses, assim. É tipo isso. Isso aí. Ele fica amarelado e tem um bolor, assim, que são bolinhas que desmancham na boca, mas a forma de fazer ele, eu acho que é só leite, ovo e açúcar, mas bate, cozinha e sei lá o quê. E aí é um doce que é muito comum lá no Sul e também é muito comum de comer junto com sagu, que aqui em São Paulo eu já encontrei. A minha avó sempre fazia sagu e eu sempre detestei sagu. Cara, tem muitas formas de fazer. Lá no Sul é muito comum o sagu com vinho, né? Que geralmente quando a mãe vai fazer pra criançada, ela ou bota o vinho e bota bastante água pra dar aquela diluída, né, no vinho, ou faz com suco de uva, que aí eu acho uma merda. Mas na escola, quando tinha sagu no almoço, porque eu sempre estudei escola pública, né? E aí às 9:30 da manhã era a hora do lanche. E aí o conceito de lanche era muito variado, porque às vezes tinha arroz e feijão, às vezes tinha pão, às vezes tinha sagu. Então era meio que a comida que tinha pra molecada, assim. E aí na escola eles faziam sempre com suco de uva e era sempre uma depressão, assim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comer e eu não tenho nada que eu não goste. Eu como todas as coisas, e algumas poucas coisas que eu não gosto, eu como mesmo assim. Então esse sagu era sempre uma decepção, porque eu via o sagu, eu sabia que era uma merda, eu comia, e eu achava uma merda igual, mas toda vez eu comia de novo, porque eu queria comer sagu, assim. Então eu
gosto do sagu com vinho, e aqui em São Paulo sempre faço. Tem o sagu da Ioki aqui, que é a única marca que faz, eu acho, ou que traz pra cá pelo menos, e eu faço em casa. Como minha namorada é mineira e todo mineiro é cachaceiro, a gente faz com muito vinho e aí fica praticamente uma bebida alcoólica sólida, assim, porque fica um sagu bem forte e a gente quase sempre tem em casa. Quando meus pais vêm, aí eu tomo cuidado de dar colocar um pouco mais de água ou só colocar menos vinho pra ficar um doce de verdade. Mas sagu, ambrosia e cuca, eu acho que são 3 doces aí que eu acho que simplificam o pós-almoço do gaúcho e que deve ter mais coisa, mas as que eu mais lembro, assim, agora que fez parte da sua vida. Minha avó fazia muito sagu com suco de uva e eu, sei lá, não gosto disso. Tanto é que, se você for ver, Brian, sabe esses chá de moda que tem um canudo bem largo e tem essas bolinhas? Bolinha? Não sei. É sagu, né? Umas bolinhas de tapioca. Puta, eu não sei. Eu fui saber que o sagu é bolinha de tapioca aqui também. Não faz muito tempo, porque pra mim sagu sempre foi sagu. Não sei o que eu achava. Não sei de onde eu achava. Uns chá da moda aí que... Parece que isso vem da Coreia, esse costume de fazer vários chás com bolinhas de sagu, com gosto e tal. Deve ter em São Paulo também, né? Deve ter. E isso tem sagu também. A Rosário eu adoro, eu detesto. Cara, é engraçado. É que eu nunca gostei de sagu, cara. É que o sagu em si ele não tem muito gosto, né? Ele é justamente uma bolinha de farinha que tu come e ele desmancha na tua boca, dependendo da forma como foi feito e tal. E é isso aí. Ele acaba tendo mais o gosto do vinho, no caso, quando é feito com vinho. E a bolinha ali é gostosinho de comer e tal. Mas se mistura, às vezes, o sagu com a ambrosia e vice-versa, fica interessante também. Mas eu gosto de comer separado. Essa ocasião aí lá na churrascaria em Balneário, eu fui 2 vezes no balcão ali da sobremesa, peguei primeiro o sagu e depois a ambrosia, porque eu gosto de comer separado pra sentir os gostos de cada um. Só um adendo, eu dei uma busca sobre o chouriço doce, ele é típico do Ceará, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte. Ele é preparado à base de porco, farinha de mandioca, rapadura e temperos que podem ser de gergelim, castanha de caju, leite de coco, erva doce, cravo, canela, gengibre, pimenta do reino, entre outros. Olha aí, cara, bem diferente, eu nunca comi. Eu recentemente descobri que no norte eles comem o açaí como uma parte da comida e não como uma sobremesa, eles comem como salgado. Eu achei isso muito interessante, eu tô com muita vontade de provar. Soube que aqui pertinho de casa tem um restaurante do norte que faz e quando puder eu quero ir lá provar, pra ver qual é, assim. Mas conversei com algumas pessoas de lá e eles disseram que esse aqui, as pessoas que já foram aqui nesse, disseram que é bem fiel, assim. Fica ali na Augusta. Então eu vou ir visitar depois pra ver qual é. Legal. Bom, a ambrosia, eu tenho certeza que tem uma rede por quilo que geralmente tem em shopping, Brian, que ele sempre tem ambrosia. Acho que chama fogão a lenha, fogão mineiro. Acho que é fogão mineiro. Tem um, acho que é forno mineiro. Forno de Minas, acho que é. Forno mineiro. Forno de Minas. Acho que é essa mesmo. Que é sempre um... Não, tem uma marca de pão de queijo que tem um nome parecido, eu sempre confundo. Eu acho que Forno de Minas é a marca de pão de queijo. Eu acho que essa daí é Divino Fogão ou Fogão qualquer coisa. Divino Fogão talvez exista e seja outra coisa. Mas eu sei lá, é Fogão de Minas, uma coisa assim. Eu acho que é Fogão Mineiro, cara. Achei um restaurante chamado Fogão Mineiro e parece bem. Ele tem toda a cenografia do que eu costumava ir. Tá. Cara, é aqui mesmo, Fogão Mineiro. Cara, qualquer shopping que você for desses maiores, tipo Bourbon, eu acho que tem, sei lá, o Center Norte. Eu já comi nesse lugar. Tem. Cara, lá tem ambrosia. Nossa, maravilhoso. Eles têm um pernil sempre na sessão. Sensacional nesse lugar. Nossa, era bom. É caro, agora tá careiro pra caramba, mas era bom. Bom, Brian, olha, foi muito legal conversar contigo. Eu realmente desconheci seu amor por comida. Cara, fluiu uma beleza esse legal, programa, cara. Eu gosto... E dá os seus jabás. Pô, obrigado, cara. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu gosto muito de comida mesmo. Eu tenho muita sorte de ser grande, porque senão eu seria uma bola. É que eu tenho 1,90, né? Então eu peso 110 quilos sem parecer muito gordo. Eu só pareço ser um pouco gordo. Mas se eu fosse baixinho, eu tava ferrado, porque eu ia ser realmente muito gordo. E eu como bastante e gosto de comer de tudo, assim. Então, sempre que eu sei de alguma coisa diferente, eu tô a fim de provar. Agora, eu tô morando aqui em São Paulo, na Vila Mariana, que é um lugar que tem muita variedade de restaurante, de lugares diferentes, né? Porque quando eu vim morar em São Paulo a primeira vez, eu tava um pouco mais afastado dessa região, então eu não tinha tanto contato com essas coisas. Agora aqui eu tenho comida indiana, comida chinesa, japonesa e de coreana, de vários lugares diferentes, e eu tô meio que nesse tour, assim, de provar comidas de todos os lugares, mas eu
sem dúvida nenhuma, sou ainda muito apaixonado pela comida do Sul e sinto muita saudade de vez em quando, da vontade de ir lá, assim, porque tem certas coisas como o pão sovado que eu nunca encontrei em lugar nenhum e eu fico meio deprimido por ficar tentando ainda. Às vezes dá vontade de ir lá pra comer e voltar pra cá. Tá certo, cara. Às vezes a gente consegue achar, às vezes não. Por exemplo, eu tive que aprender a fazer coxinha, eu tive que aprender a fazer pão de queijo, a dobradinha que eu adoro, eu tive que aprender a fazer tudo isso. Né? É foda. Cara, a gente tem que tentar se aventurar fazendo algumas coisas mesmo. O sagu eu faço, algumas outras coisas mais básicas também, mas não sou um grande cozinheiro pra tentar muita coisa tensa assim na cozinha. Mas eu vou tentar a ambrosia, acho que não parece ser tão difícil. Agora eu tava olhando aqui do que ela é feita e me deu uma vontade de fazer. Mas o meu jabá que tu falou, eu tenho um podcast chamado Eu Tava Lá, ele vai pro ar toda segunda-feira com algum convidado contando histórias de suas vidas, né? As pessoas elegem a história que vão contar e eu ouço primeiro. Eu costumo dizer que eu sou o primeiro ouvinte do Eu Tava Lá, além de ser apresentador, porque eu não sei o que vão me dizer, então a minha experiência ouvindo a história do convidado é a mesma do ouvinte e a gente meio que se surpreende junto, ri junto ou se emociona junto quando é o caso. E toda segunda-feira eu tô recebendo alguém lá, já faz uns 2 anos, a gente tem mais de 115, acho, episódios publicados e mais alguns gravados aí bem legais que estão pra ir ao ar. E inclusive já deixo o convite aí pra quando tu quiser ir lá contar alguma história no Eu Tava Lá, da tua vida no Chile ou em qualquer lugar que tu acha que vale a pena compartilhar com as pessoas, será muito bem-vindo. Pô, Brian, obrigado, cara. Eu sou uma pessoa bem, como falam aqui, aburrida, bem tediosa. Eu não sei se eu vou ter alguma história, mas, cara, se eu tiver... também sou. Cara, sempre que alguém me fala isso, eu penso, eu nunca seria convidado do Eu Tava Lá, porque eu nunca tenho nenhuma história legal pra contar. Mas as pessoas, em geral, têm e só não percebem, assim. E aí eu fico fazendo esse exercício de pensar, mas o que eu contaria, né? E aí eu começo a pensar e vou lembrando de casos, assim, que sempre valem a pena de compartilhar, por mais que às vezes a gente ache que não é nada demais, sempre tem alguém que ouve, assim, e se emociona, ou se lembra de alguma coisa, ou lembra de uma própria história, ou dá risada por se identificar também. Então é sempre legal de ouvir as histórias dos outros. Eu tô fazendo isso já faz bastante tempo, e sou um pouco suspeito pra falar, mas acho que é sempre válido as pessoas contarem as histórias que tem das suas vidas. Poxa, que legal, Brian. Obrigado pelo convite e obrigado por sua presença aqui, ilustre. E tchau. Dá o seu tchau pro pessoal, Brian. Um abraço aí. Se quiserem procurar pelo Eu Tava Lá, Eu Tava Lá em qualquer aplicativo de podcast ou no site eutava.lá. Lá tem todos os episódios também, redes sociais, @podcast Eu Tava Lá, e aí você me encontra através dele, que Beleza. Vai ser mais tranquilo. Tchau, gente. Um abração e até semana que vem. Olá, ouvintes do Refogado Podcast. Conheça nosso site refogadopodcast.com e deixe seu comentário no post do episódio. Ou ainda, envie seu e-mail para contato@refogado.com. Siga também o Caio no Instagram, o Caio San, e no Twitter, o Caio San, tudo junto. E é claro, apoie o Refogado Podcast conhecendo as metas e os sorteios que serão feitos entre os padrinhos no padrinho.com.br/refogado. Curta e compartilhe nas redes, mande seu recado e apoie o projeto do Refogado Podcast. Este podcast faz parte do portal Desaprender. Visite www.desaprender.com.br e conheça outros projetos.